Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal. O vídeo de hoje é para a gente entender um pouco melhor como funciona o transtorno de pânico, tá? Para quem não me conhece, aqui é o André Tomé, eu sou psicólogo e trabalho na clínica. Como a gente pode melhorar a nossa saúde mental através da psicoeducação. O que é isso? A gente começa a entender como funciona a nossa mente, como funcionam os transtornos, como funciona dentro de nós os sintomas, e aí a gente passa a se fortalecer ao ponto de que a gente passa a ter mais informação sobre nós mesmos e sobre as doenças mentais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o transtorno do pânico? Primeiro, o que é o transtorno do pânico, né? Eu tô aqui, ó, com o DSM na sua quinta versão, tá? O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Todos os profissionais de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, utilizam o DSM para poder ter um padrão de diagnóstico, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, olha que interessante o que o DSM-5 traz sobre o transtorno. O transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânicos inesperados e recorrentes, ou seja, são ataques que ocorrem com uma certa frequência, tá? Então, para uma descrição mais detalhada, olha que legal, o DSM traz exatamente quais são os sinais, tá? São sinais físicos, sinais psíquicos e também emocionais. Presta atenção que, olha o que eles dizem, são 13 sinais, sendo que se você tiver 4 sintomas desses 13, tá? Você já pode aí entender que você sim está passando por uma crise de pânico, tá? Ó, um ataque de pânico é um surto abrupto de medo e desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante qual ocorre 4 ou mais de uma lista de 13 sintomas físicos e cognitivos emocionais. Vamos lá? Primeiro, ó, o surto abrupto, ele pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Então vem cá. Às vezes não existe uma causa aparente, lógica, uma coisa que é fácil de identificar. Muitos pacientes relatam que de repente a crise vem e eles tá tudo bem. Às vezes está sentado na cama, vendo alguma coisa e começa então alguns sintomas. Então é interessante a gente entender, tá, que esse surto ele ocorre a partir de um estado ou calmo ou de repente um estado onde você já está um pouco ansioso, você começa a ficar com medo de alguma coisa e aí pode a crise chegar, tá? Presta atenção agora nas 13 características, nos 13 sinais de ataque de pânico. Primeiro, palpitação, coração acelerado ou taquicardia, tá? Ou arritmia junto. Então, palpitação, ataque do pânico vem pela palpitação, coração começa a acelerar, batimento cardíaco começa a acelerar e ele começa às vezes a descompassar, que é o lance da arritmia, tá? Embora isso é se você tem um problema cardíaco, a arritmia no caso de você ter um problema cardíaco, do contrário, ele vai só acelerar, que é a taquicardia, tá bom? Taquicardia, não é ataque cardíaco, tá? Segundo, sudorese, você começa a suar, tá? Suar por todo o seu corpo, tá? Principalmente aquele suor frio nas mãos. Tremores e abalos. Quarto, sensação de falta de ar e sufocamento. Você fica com aquela respiração hiperventilada, que é aquela... Sabe? Então aquilo acontece. E geralmente, por que isso está acontecendo? Isso é uma reação física de um estado emocional. Você está na fase de alerta, você está numa fase onde você é como se você tivesse com um medo muito intenso, então a amígdala vai liberar cortisol, adrenalina. A amígdala é uma região no nosso cérebro que é responsável por lidar com as ameaças. Então, no transtorno do pânico, você está preocupadíssimo porque você acha que você vai morrer. Então, você libera toda aquela adrenalina e cortisol e que a consequência, tá, desse desespero emocional e cognitivo, a consequência disso são esses sinais físicos. Por isso que o seu coração começa a bater mais forte para bombear mais sangue, para você lutar ou fugir com aquilo que está
está te preocupando, aquilo que você entende como uma ameaça, tá bom? Por isso a sensação de falta de ar, por causa dessa respiração, que ela é uma respiração hiperventilada, curtinha, dá o excesso de gás de oxigênio, né? Então o lance é, a respiração é a troca, né, de gás carbônico por oxigênio. Então quando você tem essa respiração, isso é comprometido, essa troca. E é por isso até que dá o formigamento na sua mão, tá? Que é às vezes um excesso de oxigênio atrapalha ali o pH do seu sangue e aí começa a dar aquela sensação de formigamento nas extremidades, tá? Sensação de asfixia, como se de fato tivesse faltando ar. Isso acontece. Dor ou desconforto torácico, que é aquela famosa dor no peito. A pessoa tem a clara sensação que ela vai morrer. E é por isso que se desespera, muitas vezes corre para o hospital, chama o SAMU, e na verdade é um ataque de pânico que não há nenhum risco de morte, tá bom? Se você tiver pela primeira vez um ataque e você não sabe muito bem o que está acontecendo, vale a pena, obviamente, você buscar uma emergência. Tá? Agora, se você já entende que você tem o seu coração saudável e que se trata apenas de uma crise de pânico, não que seja apenas, né? Mas que não é algo realmente que vai te colocar um risco de vida, não há nenhuma necessidade de você correr para o hospital, tá bom? Ó, náuseas ou desconforto abdominal, nós já estamos do 7º. Oitavo, sensação de tontura, instabilidade, às vezes vertigem ou até o desmaio. 9, calafrios ou ondas de calor. 10, parestesia. O que é isso? São essa sensação de formigamento, né, que eu já expliquei, tá? 11, desrealização. Isso aqui é um pouco mais grave. Ó. A desrealização, essa sensação, aqui diz uma sensação de irrealidade. É como se você estivesse saindo de si, até mesmo a despersonalização, que é uma sensação de você estar se distanciando. É como se você não reconhecesse o local, é como se você estivesse, naquele momento, tendo algumas crises de ausência. Isso pode ocorrer, tá? Ó, 12º, medo de perder o controle ou de enlouquecer. Isso ocorre muito. 99% das pessoas que têm a crise de pânico relatam: meu Deus, eu acho que eu vou ficar louco, eu vou ter um ataque aqui, vou ter um surto, tá? E por fim, medo de morrer, tá? Então, ou seja, esses são os 13 sinais que o DSM-5 nos diz para a gente diagnosticar um transtorno do pânico. É claro que isso tem muito da clínica, né? Isso tem muito da escuta do paciente, isso tem muito da gente identificar em que contexto esses sinais aparecem, tá? Segundo o DSM, se desses 13 você apresentar 4, tá, simultaneamente, muito provavelmente você está diante de um ataque de pânico. Explicando, síndrome do pânico ou transtorno do pânico, né, é o diagnóstico que é caracterizado por crises com uma forte sequência, né, quando você tem uma periodicidade grande. Tá bom? Então você tem vários ataques desses ao longo do dia, ou às vezes um por dia ao longo de uma semana, você tem ataques dia sim, dia não. É claro que quanto mais frequente isso, maior o terror que isso causa na gente e, obviamente, maior a intensidade, né? E mais fácil é o fechamento do diagnóstico, tá bom? Então, para pessoas que têm crises do pânico, tá? Crises de pânico ou transtorno de pânico, são uma indicação de alguns medicamentos, tá? Por que serve a medicação? É para curar o pânico? Não, não é. A medicação geralmente ela tem a ver aí com o benzodiazepínico, né, que age no seu cérebro, nos seus neurônios GABA, te relaxa, é o tarja preta da vida, tá? Mas não é para você sair por aí tomando essa medicação, obviamente isso não é uma prescrição. Quem faz isso é o psiquiatra, é um médico psiquiatra. Você precisa consultar o psiquiatra e, ao mesmo tempo, você precisa buscar uma terapia psicológica, tá bom? É óbvio que a medicação, ela não vai curar o seu transtorno do pânico. A medicação é para te acalmar, para te estabilizar, tirar um pouco esse desespero que você tem. E, paralelo a isso, né, tá? O melhor tratamento é medicação mais a psicoterapia. Apenas o psicólogo vai conseguir curar o meu pânico? Bom, talvez sim, talvez demore um pouco mais.
A questão é que os transtornos, aliás, os ataques de pânico, eles são muito fortes. Então, a medicação, ela é essencial para poder diminuir um pouco esse seu sofrimento, para você conseguir racionalizar melhor, para você conseguir entender melhor, para você ter a psicoeducação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Geralmente é isso que eu faço com os meus pacientes. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, tá? Nós temos uma comunidade, tá? Que hoje nós já somos mais de 22 mil participantes, 22 mil pessoas, alunos, eu não sei nem como que eu chamo esse pessoal. Tem gente que são pacientes, né? Tem gente que se refere como alunos, mas são pessoas que estão ali na nossa comunidade, tá? Uma comunidade onde eu libero todos os dias conteúdos para ensinar essas pessoas a lidar com a ansiedade que elas têm, tá? E elas também participam de um grupo de apoio onde elas recebem informação. É uma plataforma com várias aulas, áudios, com vários e-books para você aprender como lidar com a ansiedade na sua vida, tá bom? Então, para você ter um tratamento ideal, você precisa de associar psicoterapia cognitiva comportamental mais a medicação apropriada, sempre prescrita por um psiquiatra e acompanhado. Não é ir no psiquiatra, pegar uma receita e ficar trocando aquilo a vida toda, não, tá bom? Tem gente que usa aí tarja preta de maneira crônica, e isso não é correto, tá bom? A psicoterapia vai te ajudar a pensar sobre essas crises, a entender a origem, a entender alguns processos, algumas estratégias para você lidar com a crise enquanto ela acontece. Geralmente, essa crise demora 5, 10, 15, até meia hora, tá? Alguns casos mais específicos, assim, mais raros, meia hora, 40 minutos, mas geralmente 15 minutos essas crises passam, tá? E aí, a pessoa que tem o pânico, ela fica sempre preocupada porque ela acredita que aquilo vai voltar. Então o problema da crise do pânico é o medo de uma nova crise, é o medo de morrer com uma nova crise, de ter um infarto, ou de ficar louca, de ter um surto psicótico e não ser mais normal, entende? Então, esse medo excessivo meio que atrai a próxima crise. A gente costuma dizer que o medo da próxima crise atrai a próxima crise. E é por isso que uma terapia psicológica, nesse caso, ela é muito indicada para você aprender a lidar com isso, tá bom? Olha, se você gostou desse conteúdo, curte aqui esse vídeo para ajudar o YouTube a lançar isso para mais pessoas, tá? Esse conteúdo para mais pessoas, e também se inscreve aqui no nosso canal para você receber mais informações como essa, tá bom? Se você quiser participar da nossa comunidade, olha, clica aqui na descrição aqui abaixo, clica no link e venha fazer parte da nossa família. É assim que nós chamamos carinhosamente as pessoas do nosso método. Nós temos aulas todas as semanas, ao vivo, para a gente tirar dúvidas também, tá bom? Espero que você faça parte do nosso grupo aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.